Se você chegou até mim neste canal, provavelmente você já deve estar pesquisando já há algum tempo sobre o autismo, sobre o diagnóstico, sobre os sintomas. Talvez você já tenha esse laudo em mãos. Às vezes você só está suspeitando de algumas características do seu filho, mas se você chegou até aqui, está em dúvida sobre o diagnóstico, porque muito se fala na internet ou em outros meios de comunicação sobre o laudo e a importância do diagnóstico fechado, mas pouco se fala sobre aquele sentimento, sobre o que acontece depois que você tem esse papel em mãos. E é sobre isso, exatamente isso que eu quero falar com vocês. Então, se aconchegue na sua poltrona e vem comigo, que eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Depois de tanta procura, de tantas portas na cara e muitos questionamentos de parentes, de conhecidos, de muitos médicos e profissionais que nós procuramos, vem o tão esperado laudo, onde ele vai carimbar com o CID, onde vai mostrar para todo mundo que vê esse laudo que seu filho está dentro do espectro. Eu falo um caminho árduo porque realmente não é uma coisa tão simples e tão rápida. Para você conseguir o laudo médico demanda tempo. Às vezes a gente demora para procurar um médico. Às vezes o médico precisa de mais informações, precisa fazer mais avaliações com o seu filho para sim conseguir fechar um diagnóstico. Ele não pode fechar um diagnóstico com base em achismo, já que o autismo ele não é detectado com o exame de sangue, o exame de urina, por exemplo. Ele precisa de ter avaliações, ele precisa ver como que está o comportamento, a parte cognitiva dessa criança, como que ela está se desenvolvendo. E muitas dessas informações são coletadas a partir de nós, mães e pais. Porque é nós que vamos chegar lá no consultório e descrever as características e as manias, como muitos acham que é a mania da criança, comportamentos em certas situações. É nós que vamos chegar no médico e falar. Por isso que nós temos que ter muita responsabilidade com aquilo que nós vamos dizer para o médico. Ser sinceros e verdadeiros, para que nosso filho possa ser atendido de maneira adequada. Nós não podemos omitir informações com medo do diagnóstico. A gente não pode simplesmente, ele faz isso de vez em quando, eu vou falar que não é porque é assim, porque você está em negação. Você está em negação, isso é um problema teu. Não transfira isso para o seu filho, porque é ele que vai ser prejudicado. Então é muito importante, se você já passou por essa fase da desconfiança, já foi no médico, já conseguiu o laudo, e o que acontece quando chega esse laudo? Acabou. E não é bem assim. A gente tem sim que viver esse luto, se for necessário, sim. Mas a gente tem que entender o porquê que isso acontece. Geralmente, quando o médico chega para você, depois de todas essas avaliações, e ele consegue concluir que seu filho é autista, cada médico tem o seu jeito de contar, mas quando ele carimba, é para sempre. E muitos pais relatam que é como se uma parte deles tivesse morrido. Como se entrasse num luto profundo e aquela negação, por mais que tenha todos os dados ali, por mais que você saiba do comportamento do seu filho, você sabe que
que é uma criança especial, muitos pais se recusam, muitos pais negam, muitos pais não aceitam. Existem pais que abandonam as esposas assim que descobrem o laudo. Isso para qualquer deficiência, não é só autismo. Tem pais que acham super pesado, acha que não vai dar conta e acredita que o filho, por ser autista, vai ser o inválido e acabou. Não tem o que fazer, já que não tem cura, não tem o que fazer, eu vou embora. É covardia isso. É desumano isso. Eu sei que cada pessoa, ela reage de um jeito, ela tem o direito de expressar seu sentimento, todo mundo tem direito de se expressar, de lidar com essa situação da sua forma, da sua maneira. Mas o que as pessoas têm que entender é que o laudo, ele não é o fim, ele é o início de uma jornada. Ele é o início de uma jornada longa. Sabe aquele trabalhinho de formiguinha, dia a dia, pegando lá a folhinha, pegando a comidinha para levar para sua casa? É exatamente isso, é trabalho de formiguinha. O autismo, a gente não pode generalizar, dizendo que todos os autistas é iguais. Eles são únicos, são singulares. Por mais que a gente saiba que existe 3 graus que meio que dá uma definição no sentido de um parâmetro de habilidades ou não. Por mais que nós saibamos que existem autistas de grau leve, moderado e severo, se você, por exemplo, pegar 2 autistas do mesmo grau, que estão dentro do mesmo grau, por exemplo, leve, ambos vão ter características diferentes. Pode ser que as características batem, são parecidas, é por isso que estão dentro do espectro, mas eles têm suas particularidades. Porque antes de autismo ou não autismo, são seres humanos. E como todos os seres humanos, nós vemos carregados com as influências da nossa educação, de como nós somos educados, influências familiares. Nós temos os nossos próprios gostos, temos a nossa personalidade. Quem já não ouviu de uma mãe, por exemplo, nossa, eu criei 10 filhos, mas aquele filho é a ovelha negra da família. Eu eduquei, eu dei amor, eu dei carinho, dei bom estudo, mas aquele saiu diferente. Por quê? Porque nós somos diferentes, nós pensamos diferente. Aqui dentro e aqui dentro nós somos diferentes um do outro. Não importa se viemos da mesma forma. Então nós não podemos generalizar. Não podemos ficar comparando o nosso caso com o filho do outro. E focarmos exatamente nos nossos filhos. É óbvio que toda informação, quanto mais pessoas do nosso grupo, porque nossa comunidade autista, existe muitas comunidades que abraçam esses pais, tiram dúvidas, tem grupos maravilhosos no Facebook que abraçam cada pai, cada mãe que descobre ou estão com desconfiança. Nós temos sim que trocar experiências com essas pessoas. Algumas têm filhos já com 18, com 20, com 50 anos. Elas têm propriedade na prática para te dar um amparo. Mas a gente não pode se basear na vida deles, porque o nosso filho é diferente. Mesmo dentro do espectro. Imagine, por exemplo, uma paleta de cores. Pegue uma única cor, por exemplo, a cor azul. Existem vários tons de azul dentro da cor azul. Azul escuro, azul claro, azul celeste.
Gente, a gente tem que entender isso, e a partir do momento que a gente entende a imensidão que é tudo isso, e não deixar de pesquisar, é imprescindível que nós estudemos, para a gente poder conseguir cada vez mais melhorar a qualidade de vida dos nossos filhos. O laudo vai facilitar a busca de profissionais, porque vai ser avaliado no seu filho qual profissional que ele mais precisa no momento. Se essa criança precisa de alguma medicação, se essa criança precisa disso ou daquilo, com o laudo tudo fica mais possível. Não quer dizer que seja mais fácil, porque não é porque você tem um diagnóstico em mãos que você consegue para ontem um profissional. Existe uma demanda muito grande e às vezes poucos profissionais disponíveis. E daí o que a gente faz? Larga a mão então? Bota a criança na frente da televisão e esquece? Já que não tem cura? Porque não é doença? Não. É tocar o barco. É você erguer a cabeça e entender que não está perdido. Aqui na internet nós conseguimos com especialistas. Eu não estou falando gente que fala abobrinha, gente especialista. Procure nos canais de YouTube. Existem canais de pessoas que são fonoaudiólogas, que são terapeutas ocupacionais, que são psicólogas, pessoas que são formadas e têm experiências nesse assunto, que podem oferecer algumas atividades para você fazer em casa com o seu filho. Porque mesmo que ele consiga as terapias, que é o direito dele, você deve correr atrás disso, isso não para só no consultório. Você tem que entender que por mais que ele faça todos os dias, ou algumas vezes por semana, não acaba ali no consultório. Você tem que trazer isso para a realidade da sua casa. Você tem que fazer a sua parte de estímulo, de tentar se aproximar. Cada caso demanda de uma coisa assim, mas você vai ter que começar a aprender a como lidar com o seu filho, amá-lo e educá-lo independente de qualquer coisa ou independente de qualquer dificuldade. E tem dificuldade, gente. Eu não tenho autoridade para falar, por exemplo, querer comparar o meu filho que é grau leve com uma pessoa que tem um filho com grau mais severo, porque tem muitas coisas que meu filho consegue fazer que outros não vão conseguir, e isso vice-versa. Mas eu, como mãe, eu preciso buscar formas e meios de tratar o meu filho, de ajudá-lo a evoluir. Porque o mundo é desconhecido, o futuro é desconhecido. Nós não sabemos o que esperar deles para frente. Então a gente tem que tentar prepará-los. É natural isso. É natural do ser humano idealizar um futuro para a criança. Antes mesmo dela nascer. Antes mesmo de pensar em ter filhos, muitas pessoas já imaginam nome. Já sabe, a criança quando tiver maiorzinho vai fazer balé, vai fazer karatê, quando crescer vai fazer uma faculdade, vai casar, vai ser independente, sei lá. É natural do ser humano idealizar o futuro dos filhos ou basear os seus próprios sonhos nessas crianças. Eu queria tanto ser médico, mas por condições financeiras ou isso, aquilo, eu não pude ser. E às vezes quer obrigar a criança, quando crescer, a virar médico. Mas esse é o teu sonho, não é o dela. A vida não é linear. E quando a gente pega um resultado desse, a gente imagina que tudo foi por terra. Agora que você tem um laudo em mãos, a primeira coisa que você tem que fazer é erguer a cabeça, arregaçar as mangas e correr atrás do melhor para o seu filho.
fazer a sua parte dentro de casa, não ignorar o seu filho, não desprezar o seu filho, não ter vergonha dos seus filhos. Eu sei que isso pode até parecer estranho, mas isso acontece muito, gente. A rejeição lá fora é imensa. Existe um preconceito ainda enorme com as crianças autistas e às vezes isso é dentro de casa, começa dentro de casa. É respeitar o seu filho como ser humano e correr atrás de tudo que ele precisar dentro das possibilidades. Nós entendemos que é difícil. Se você gostou, curte, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Nós precisamos falar sobre esse assunto, nós precisamos lidar com esses assuntos sérios dentro do autismo, nós precisamos dar suporte para esses pais, para essas mães que estão nesse momento. Se você está passando por isso, se você conhece alguém que esteja passando por isso, compartilhe. Vamos apoiar essas famílias e quanto mais nós apoiarmos, mais confortáveis, mais força vão conseguir lidar com toda essa situação, com toda essa mudança na vida, porque um laudo pode mudar sim muito a rotina e a vida dessas pessoas. E se inscrevam no canal, se você não é inscrito, se inscreva. Um grande beijo e até o próximo vídeo.